Editora Mitos lança pelo Gold Edition A Era de Ouro dos Quadrinhos, numa distribuição canal Igor Fernandes, ator nerd geek. E aí galera, pense, estamos aqui para mostrar essa beleza deste encadernado da Mitos Editora, A Era de Ouro dos Quadrinhos, que compila as histórias de grandes personagens deste período tão aclamado, o grande boom dos quadrinhos, que aí surgiu ali no final dos anos 30 para o começo dos anos 40. E aí já nota-se assim que você abre um encadernado, primor do editorial da Mitos, com essa coloração das primeiras páginas, do índice e de tudo bem organizadinho, da quantidade de páginas que cada personagem vai ter durante o encadernado. Quero elogiar a escolha das histórias, que fez com que a gente pudesse acompanhá-las independente de serem de origem ou não. Você tem uma contextualização e um texto inicial introdutório muito bom. E você tem aqui uma pequena sinopse de cada personagem no decorrer do encadernado. E claro que também antes de cada história você tem uma contextualização um pouco maior, que acaba que os extras não são no final e são durante o encadernado. Aí você tem essa coloração das primeiras histórias com uma pitada nostálgica e uma sensação de estar pegando em alguma coisa antiga. E isso é muito legal. Além das histórias também poderiam compilar a essência de cada personagem, das habilidades, das peripécias das histórias, que, diga-se de passagem, naquela época eu acho que a galera, os autores não eram melindrosos com relação ao público. Então você tem aqui situações que, assim, não tem negócio de ter pena de personagem, ou de fulano morrer, ou de algo do tipo, porque realmente as reviravoltas, elas são surpreendentes. E aí, Mandrake como primeira história, já conheci Mandrake, então gostei muito da história que foi escolhida. E eles fazem um recorte de um pequeno arco em cada uma das grandes histórias, para você poder, enfim, acompanhar a história como um todo, né? O começo, meio e fim. Aí temos aqui uma tira cômica Os Sobrinhos do Capitão. Tem esse nome, mas na verdade eles não são sobrinhos do Capitão de verdade, né? Mas são dois pestinhas. E o que dizer dessa história, né? O que é que eu posso dizer que não seja ter tido várias crises de riso durante a madrugada e acordar todo mundo aqui em casa? Que é muito bom. Tem até uma parte com um avestruz, olha só. O avestruz do nada vê ele dormindo, o capitão precisa da cabeça dele. E os pivetes adoram zoar com ele e com outro personagem da história. Ai, ai. E aí nós temos também, né, como parte integrante esse encadernado, a primeira grande trama, que é o Agente Secreto X9. Essas tramas, elas têm uma pegada de filme, né, de como se estivesse assistindo um desses filmaços, assim, começo, meio e fim, com as grandes reviravoltas. Aí vem a primeira observação com relação ao editorial, que é o tamanho dos quadros, né? Algumas histórias trazem quadros muito pequenos e dificultam para quem é meio cegueta que nem eu para ler, né? E além de também de dificultar também um pouco a apreciação da arte, que é belíssima, né, poxa? Então, Mitos, né? Reveja isso aí para um próximo encadernado, pelo amor de Deus. Então temos aqui o Gato Maluco, que é uma tira cômica que tem uma estética surrealista, tem uma mentalidade surrealista, né? Pelo menos bebe um pouco disso. No começo ficou difícil para eu compreender um pouco o senso de humor dessa tira, mas depois eu fui me acostumando. Você vai se acostumando porque realmente ela vai atravessando todas as histórias entre uma história e outra dessas tramas maiores, né? E aí você tem Recruta Zero, Pafunço e Marocas. Nossa, cara, saudade que eu tava de ler isso aqui. E aí você tem aqui a próxima história, Johnny Hazard. Johnny Hazard, ele é um aviador, e aí temos uma história de perseguição, de resgate. E aqui a arte já é um pouco maior, então você tem como apreciar melhor. É um personagem que envelheceu ao longo dos anos, de verdade. E isso é um mérito para esse personagem. Aí temos Jim das Selvas, cara.
poxa, ele é um personagem criado pra meio que rivalizar com o Tarzan, mas não tem nada a ver com o Tarzan. Ele é um caçador, ele vai fazer um resgate a um padre, e as reviravoltas dessa história tem umas situações assim que eu digo, gente, eles não realmente não tinham pena de personagem na história, assim. Porque eu não quero dar spoiler, porque realmente você precisa tomar esse susto. Porque sim, são plot twists com P maiúsculo. Aí temos Popeye eu já conhecia também. Muito legal as tiras do Popeye. Mas aqui vamos aqui a um adendo em relação a mitos, que é a problemática de umas manchas de tinta que vão percorrendo toda a história. Inclusive é a mesma tinta que marca também das primeiras páginas, ou seja, problema aí na gráfica, mitos, né, pelo amor de Deus. Eu vejo que existem umas reclamações recorrentes acontecendo. Mas no meu caso, eu tive a sorte, o privilégio de poder ter a compreensão do Fernando, um dos sócios fundadores da gibiteria Gibizando. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento ao Fernando, dedicar o vídeo a Gibizando, que preza pela freguesia, preza pelas pessoas que frequentam a loja, que compram na loja. E agradecer a sensibilidade, a atenção. O Fernando já resolveu o problema e eu vou receber o material perfeito, sem nenhum problema, sem nenhuma mancha, com revisado, sabendo que está tudo certo, sem nenhum a mais, nem para mim, nem para a loja. Então, muito obrigado, grande Fernando, pela sua sensibilidade de cuidar bem dos seus fregueses, porque enfim, eu sou freguês desde que eu entrei na loja pela primeira vez. Então, é isso aí, vamos lá. Príncipe Valente. Beijo, Fernando! Príncipe Valente é uma obra sensacional. Eu não tinha lido ainda. E na época, assim, que eu lia quadrinhos, eu ouvia falar do Príncipe Valente, claro, como todo mundo, que tem até animação. Mas nunca tinha me interessado. Acho que é isso mesmo. Tem obras que você precisa estar num outro período da sua vida para poder mesmo curtir a parada. Olha isso aqui. Olha esse quadro. Olha esse quadro, senhoras e senhores. Põe a mão no chão, senhoras e senhores. Dá uma rodadinha. Olha aí, gente. É lindo, né? E vai pro olho da rua. Pirou. Oh. É muito lindo, cara. Hal Foster e o Príncipe Valente. Eu já fiquei assim, digo, eu vou continuar lendo. O que eu acho bacana desse encadernado é porque ele nos traz uma noção de cada personagem de uma forma que você fica instigado em conhecer mais dos personagens. Então, se você nunca leu nenhum desses personagens, você não só vai gostar do que está aqui, como vai se instigar. E aí a editora Mitos traz muito desses personagens nas suas publicações. Então é só colar na Mitos que você vai poder, enfim, se ligar em outras publicações dessa galera daqui da Era de Ouro. Então vamos lá. Hip Kirby, gostei demais dessa história. Uma história detetivesca. Uma modelo morre na porta da casa do Hip Kirby. E aí começa toda uma investigação intensa, massiva, delicada, cheia de detalhes que nós vamos acompanhando muito bem, diga-se de passagem. Olha como é. E aí depois tem esse momento de recapitular os elementos, que você vê que você realmente está acompanhando e não é tratado que nem um idiota, ou então não é tratado que nem um bobo. Você realmente vai montando o quebra-cabeça e isso é muito excitante, assim, enquanto está lendo essa obra. Aí temos aí o Reizinho. O Reizinho é uma tira que eu gostei muito, assim. Eu não esperava. Tem uma vibe meio de pantomima, já que o autor ele era um cara do teatro, né? Então já gostei também por causa disso também. Steve Canyon, uma obra de um aviador que leva também essa gata aqui para investigar os seus negócios que andam sendo, de alguma forma, sendo corrompidos, né? Seu dinheiro andando sendo roubado. Ela contrata ai meu Deus, esqueci o nome do cara, o Steve Canyon, para poder, né, investigar os seus negócios, né. Aí mais uma vez essa coisa do tamanho dos quadros que atrapalha bastante, mas assim, por mais que atrapalhe o tamanho dos quadros, bote na cabeça que as histórias realmente foram bem escolhidas.
Mas aí fica esse adendo, né? Se prepare psicologicamente para isso, né? Eu já meio que também sabia um pouco disso, meio que atrapalha bem, é porque atrapalha a fluidez da leitura, galera. Mas a história vai te envolvendo e compensa um pouco essa situação. Então vamos aqui a Buswell, né? Buswell é uma história de um aventureiro, mas ele volta para casa para curtir a família dele. Aí a mulher inventa de trazer um papagaio do vizinho que recita poesia. Aí ele pede o papagaio e acontece todo tipo de situação, né? Por causa disso. E aí o tom de comédia é muito legal. A história tem uma pegada meio Mr. Bean. Não sei, uma coisa assim, sabe? E aí nós temos a penúltima história, Flash Gordon, grande Flash Gordon, que eu também não conhecia, embora também mais uma vez caia na mesma situação do Príncipe Valente, de histórias que você sabe que são um grande clássico, mas não, às vezes não tem maturidade para compreender a importância, nem muito menos o quão maravilhosas essas histórias são. E aí realmente Alex Raymond, nessa história aqui em específico, foi a última que ele desenhou pro personagem Flash Gordon. Aí você vê o primor e o nível que tá a arte do Alex Raymond, já que a gente acompanha outras histórias dele, olha essa coisa linda. Já que a gente acompanha outras histórias dele, você já tem uma espécie de noção da arte, do quanto que a arte está muito especial nessa história. Aí nós temos a última do encadernado, que é O Fantasma. Fantasma, uma história inclusive conhecida do Fantasma. Uma história que a galera que é fã do personagem já conhece, que é essa dele com esse menino. E aí você tem uma noção de que a Mitos, ela deixou o melhor para o final, mas também ao mesmo tempo deixou aquele gostinho de quero mais. Você realmente termina essa história querendo conhecer mais o fantasma e não tem outra, gente. É um encadernado para deixar você. Inclusive a maior parte do encadernado é essa parte com o fantasma e esse arco dessa história. Então realmente compensa muito, até mesmo poder você relevar um pouco esses pequenos probleminhas que eu andei citando na história, por causa disso, assim, por causa desse primor na escolha de cada história que foi compilada nessa maravilha aqui sensacional chamada A Era de Ouro dos Quadrinhos. Então é isso. Se você gostou, ficou até o final. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei. Mas, enfim, espero que tenha lhe estimulado a, quando você puder e quiser, ter essa belezinha na sua coleção. Obrigado a quem ficou até o final e até a próxima!